Enfermeira, professora da UERJ e da Unifes, e hoje eu vim trazer o estudo transversal sobre a prevalência e influência da violência na autoavaliação de saúde entre as mulheres transexuais e travestis do Rio. Quando a gente vê o viés de discriminação, a gente percebe que ele permeia não só os indivíduos na sociedade, mas também o Estado, que muitas vezes exerce o biopoder sobre as minorias, validando e violando os seus direitos. E nesse contexto, a autoavaliação em saúde ela foi escolhida para compor esse estudo por ser simples e confiável para predizer morbidade, mortalidade e a utilização de serviços de saúde, por ser um construto multidimensional também. Quando a gente analisa a discriminação, a gente percebe que muitas vezes eles permeiam as dimensões de raça, classe e gênero, onde um só indivíduo ele pode ser pré-julgado, sobrepondo vários fatores, criando assim múltiplos níveis de justiça social. Essa é a descrição da interseccionalidade. É, Homens não vivenciam o racismo da mesma forma que as mulheres, assim como mulheres não negras não vivenciam o sexismo da mesma maneira, criando assim um efeito multiplicador de desigualdades e disparidades que ditam muito sobre a vida desses indivíduos triplamente discriminados. E a interação entre esses diversos eixos de subordinação traz consequências. O racismo, opressão de classe, heterocis, patriarcalismo, falocentrismo e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas, onde as mulheres transexuais e travestis estão na base da pirâmide e sofrem com a somatização desses diversos preceitos sociais que seguem estigmatizando e categorizando elas. Aqui eu trago alguns dados, os mais relevantes e assustadores são que 90% da população de mulheres trans elas utilizam a prostituição como fonte de renda, sendo que a idade média de expulsão de casa é de 13 anos e a maioria é analfabeta ou semi-analfabeta. Como objetivo desse estudo foi estimar a prevalência e a tipificação das discriminações vividas por essas mulheres e analisar os efeitos dessas discriminações interseccionadas sobre a autoavaliação de saúde dessas mulheres. Como metodologia, esse estudo é um estudo observacional do tipo transversal, feito através de uma pesquisa chamada EVAS, coordenada pelo UERJ, Unirio, com participação da Fiocruz e da Universidade da Califórnia. A coleta foi feita no ONI mesmo, e por ser uma população de difícil acesso, foi realizada uma amostragem não probabilística, por conveniência, de um universo de 300 mulheres que faziam acompanhamento lá. A amostra final contou com a participação de 139 mulheres e a coleta de dados ocorreu entre julho de 2019 e março de 2020 por meio de entrevista face a face, com respostas contendo múltiplas escolhas. O instrumento ele aferiu diversos fenômenos: autoavaliação em saúde, experiências com a violência, discriminação, e o desfecho foi a autoavaliação em saúde e exposição de interesse às discriminações vivenciadas por esses participantes. Algumas categorias ainda foram dicotomizadas, né? A análise de dados foi construído no R e processado no Stata. Foram estimadas as prevalências e seus respectivos intervalos de confiança 95%. Primeiro foram rodadas as descritivas, depois aplicados os testes de hipótese Q-quadrado. Não houve necessidade de usar o exato de Fisher. Foi construído um modelo de regressão logística, primeiro individualizado e depois rodado a multivariável, onde foram forçadas as entradas das variáveis com relação ao desfecho com P menor do que 0,20. Aqui estão os resultados. O aumento da prevalência de autoavaliação de saúde ruim foi observado com a diminuição de renda. E a gente pode observar aqui também que a autoavaliação prevaleceu boa, muito boa, parecida com a PNS no Brasil de 2019 e com a Eurostata da Europa de 2020. Essas mulheres, elas 100% delas sofreram discriminações, né? 76% já sofreram discriminação em relação a gênero e 46% em relação a cor e etnia. E a gente pode notar um importante efeito redutor sobre a percepção dos níveis de excelência de autoavaliação nas mulheres não brancas de baixa renda. As mulheres brancas com renda acima de um salário mínimo, apenas 6% referiu ter saúde ruim ou regular, ao passo que as não brancas com renda abaixo de um salário mínimo chegou a 35%. Esses dados reforçam outros estudos que concluem que a cor negra atrelada à baixa renda predispõe sim a piores desfechos em relação à saúde. Aqui mais alguns achados, né? A circunstância mais comum onde elas sofreram discriminação foi ao procurar emprego, e a tipificação varia. 76% já sofreu em relação a gênero, 24% em relação à cor e etnia e 70% em relação à aparência. Dentre as limitações do estudo é porque ele é transversal, então não vai inferir causalidade, e também a validade externa, por ser uma hiding population. As contribuições são diversas, principalmente porque não existem estudos parecidos com esse no Brasil.
E de conclusão, a autoavaliação em saúde desse subgrupo é modulada sim pela presença das discriminações sobrepostas, apesar da prevalência global de autoavaliação em saúde boa prevalente, estando muito próxima da população geral brasileira. A soma das discriminações esteve associada à autoavaliação de saúde ruim e à ausência de estudos censitários e epidemiológicos acerca dessa população transexual, principalmente no Brasil. Aqui algumas referências. E muito obrigada.